Cristiane, seja bem-vinda. Já tá no Instagram, Tati? Já. Ah, tá. Seja bem-vinda, Cristiane. Eu vou estar aqui com vocês no Instagram, mas eu coloquei o link aí de um grupo, tá? Onde nós estamos num grupo fechado também. Você que quiser já clicar nesse grupo, nesse link, fique à vontade. Sayonara maravilhosa, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Sayonara, diretamente de Itajaí, Santa Catarina. Sim, nós somos maravilhosas. Bonita, bonita também. Vamos esperar mais um momentinho para o Instagram poder entregar. Você também que entrou, quiser já compartilhar esse link, convida mais pessoas, manda no grupo da família, manda no grupo da faculdade. Um cheiro, Sayonara, um cheiro. Jane, seja bem-vinda. Olha, gente, hoje eu estou conectada aqui em 2 canais, hein? Então, quando você vê olhando para cá, eu tô dando uma atenção aqui. Mas vou dar uma atenção para você também. Mas se você quiser entrar no grupo exclusivo, o link está aí, tá? Seja bem-vinda. Quem esteve aqui na primeira, na segunda e na terceira live? Coloca aqui eu. Natália, seja bem-vinda, Natália maravilhosa. Obrigada. A mãe mandou um beijo. Manda um beijo pra essa rainha. Fala pra ela que eu tô com saudade. Meninas, vamos aguardar só uns 2 minutinhos. Fran maravilhosa, boa noite, Fran, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Fran. Sayonara esteve na primeira live. Quem mais, meninas? Eu estou nessa jornada de live desde segunda-feira, falando sobre a autoestima. Você que esteve na primeira, manda um coração. Fala aí você que esteve na segunda, na terceira. Que nós estamos aí numa sequência, que a autoestima é um assunto muito, muito amplo e profundo e libertador. Boa noite, gratidão maravilhosa. Ai, que linda. Sua mãe é maravilhosa, Sá. Ai, linda, eu gosto dela, da Tati. Seja bem-vinda. Cíntia, seja bem-vinda. Meninas, coloca aqui pra mim qual que é a sua expectativa para essa live. Você que tá aí já vindo dessa sequência de lives, onde eu estou falando sobre a autoestima. Coloca aí qual que é a sua expectativa para hoje. O que você espera ter de conhecimento. Érica maravilhosa, seja bem-vinda, Érica. Muito bom. Seja bem-vinda, Débora. A Cris falou romper a incapacidade. É isso, Cris. Vamos juntas. Vamos juntas e acredite, é possível. O autoconhecimento é algo libertador. Não tem como você aprender algo e desaprender.
Uma vez que você aprendeu, aí já era. Aí você decide o que você vai fazer com aquilo que você aprendeu. Mas não dá para desaprender. A Érica trouxe aprender autoconhecimento. Boa noite, Débora maravilhosa. Sua linda. Boa noite. Meninas, quem esteve aqui nas lives? A Sayonara. Quem mais de vocês estava nas outras lives? De segunda, terça e quarta. Coloca aqui no Instagram. Eu, Shirley estava. Shirley está em todas as lives. A Cris. Érica, Natália. Muito bom. Então vamos continuar, né, este processo de florescer, este processo de autoconhecimento, né? Algo que eu tenho vivido, eu tenho desfrutado. E aquilo que é bom não fica só em nós, né? Nós precisamos transbordar. Aquilo que tem transformado as nossas vidas, a gente se torna também fonte. E hoje nós vamos falar. Juscelina maravilhosa, boa noite, seja bem-vinda. Vamos iniciar então, meninas. Hoje nós vamos falar, estamos na nossa quarta live. A primeira live, a segunda e a terceira, nós viemos de um pilar, né? Falando sobre a autoestima. O que é a autoestima? É a sua estima por você mesma. É como você se olha, como você se percebe. É o seu amor próprio, é o seu carinho, é o seu autocuidado. Quando você tem uma autoestima por você, você se cuida, você se prioriza. Então, autoestima é isso. É você olhar para você muito mais além daquilo que os seus olhos veem. Mas é a forma como você se percebe. É você conhecendo os seus sentimentos. É você conhecendo o seu temperamento. É você conhecendo todos os recursos que Deus já colocou dentro de você. E aí a gente vem de uma construção entendendo que a nossa autoestima ela é uma construção das pessoas que nós vivemos na nossa infância. Então tudo aquilo que a mãe, o pai, o professor, os cuidadores te ensinou, falou para você várias vezes, você trouxe como uma verdade para você. E muitas vezes isso pode ter potencializado a sua autoestima, a sua segurança, né, o seu amor próprio, como também pode ter fragmentado. Então nós falamos no primeiro dia sobre a autoestima, depois nós falamos da autoestima em todas as áreas da nossa vida e hoje nós vamos falar da autoestima e integridade, né? Hoje nós vamos falar, estamos na nossa quarta live, e a gente vai falar da autoestima autêntica, né? O que é uma autoestima autêntica e integral? Então, estamos hoje aqui fazendo um aquecimento para o quê? Para segunda-feira, estamos conectadas na nossa Masterclass, que é a fórmula da autoestima. Como sair da insegurança e voltar a confiar em você. Este grupo é um grupo fechado, tá? Que eu vou trazer ali essa fórmula da autoestima. O link está aqui embaixo. Você que não entrou, o link está aqui. Fique à vontade. E nesse grupo você vai começar a entender o que está por trás da sua insegurança. Reconstruir a forma como você se enxerga, os primeiros passos, que é para você voltar para si mesmo. Porque na medida que você vai tendo autoconhecimento, a sua estima por você, ela vai crescendo. Ela vai o quê? Fortalecendo. Você já parou para pensar sobre autoestima? Quando você ouvia sobre autoestima, o que via a sua mente? Comenta aqui para mim. Eu, particularmente, meninas, quando falava de autoestima, já pensava o quê? Numa maquiagem, num salto alto, numa roupa bem bonita. Pronto, aquela mulher ali, ela tá com a autoestima elevada.
antes de ter esse conhecimento mais profundo, eu sempre trazia a autoestima sobre a beleza externa, não a forma como eu me enxergava, né? E você? Você já parou para perceber como que você, quando você ouvia sobre autoestima, qual que era a sua percepção? Era que nem a minha? Coloca aqui, deixa eu ver, vocês interagir comigo. Era que nem a minha? De que se você estivesse bonita, plena, a sua autoestima estava elevada. Agora, se você não estivesse arrumada, você não estava com a sua autoestima elevada. Eu falava que a autoestima era muito isso. Era sobre o que estava fora. Mas, com autoconhecimento e desenvolvimento, a gente vai descobrindo que é algo muito mais profundo. E é a forma como você se vê. E na live anterior nós conversamos bastante sobre isso, né? Sobre a narrativa prontas que muitas vezes vem fazendo com que nós temos ou uma autoestima elevada ou uma autoestima fragmentada. Por quê? Através dos ensinamentos que recebemos dos nossos pais e cuidadores e professores, acabamos crescendo, acreditando em tudo que nós ouvimos e nos ensinaram, que acaba o quê? Representando para nós agora uma verdade absoluta. Então, muitas vezes, aquilo que você ouviu na sua infância, várias vezes, se tornou uma verdade absoluta para você. Sol maravilhosa, seja bem-vinda. Leimara, seja bem-vinda. Jô, seja bem-vinda, meninas. Iniciamos a nossa live agora, falando sobre autoestima autêntica e integral. E aqui eu só estou trazendo agora uma recapitulação das lives anteriores. Mas o que acontece? Nós crescemos, né? Ouvindo tudo que os nossos pais, os nossos professores falam para nós. E aí nós vamos nos vendo a partir da percepção deles, não a partir da nossa percepção. Por quê? Nós acabamos sendo ensinados. Então vamos colocar aqui uma metáfora. Um abacate, ele é verde. Você sabe que um abacate, ele é verde por quê? Porque te ensinaram que ele é verde. Mas se de repente te ensinaram que o abacate era amarelo, você ia acreditar que ele é amarelo. Entende? Então a gente só sabe que abacate, ele é verde porque nos ensinaram que é verde. Faz sentido isso para você? Eu que trouxe essa metáfora, essa analogia para você entender que muitas coisas que você está vivendo hoje foi algo que você aprendeu, que talvez nem faça sentido para você, mas você tá aí, ó, só vivendo no automático aquilo que você aprendeu. Mas o que acontece, mulherada? E o que aconteceu comigo também? Eu vim dessa construção. Julie, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Iniciamos a nossa live agora. Estamos falando sobre a autoestima autêntica e integral. Então, eu estou fazendo aqui uma revisão das lives que nós já tivemos. Então, o que acontece? Quando você tem uma construção aí familiar, que eles vão trazendo para vocês as informações da vida deles, que é natural, né? Cada um vai passar o que tem. E aí você vai trazendo aquele sentimento muitas vezes, né? Vamos colocar, se seu pai não estudou, se a sua mãe não estudou, talvez em algum momento eles acharam que o estudo não era tão importante. E logo, de repente, eles acabaram nem incentivando você a estudar. Porque para eles não foi importante, não foi algo que eles teve acesso. Ou também pode acontecer o quê? Os pais não estudaram e eles incentivaram você a estudar. Eles começaram a te alavancar. E aí você começou o quê? Falando, não, eu preciso estudar. Então você entende que tudo que você vive hoje veio de uma construção da sua fase adolescente e da sua fase de infância. Mas o que acontece? Chega um momento em que você cresce, nós crescemos. E aí a gente começa a interagir com o mundo e percebe que algumas coisas não aconteciam e não acontecem da forma que nós gostaríamos.
Você já parou para pensar e de falar assim, puxa vida, eu não gostaria de estar vivendo da forma que eu vivo? Eu não gostaria de ser essa mulher insegura. Eu não gostaria de ser essa mulher que tem o medo de me posicionar, que tem o medo de impor limites. Você já se pegou perguntando para você mesma, nossa, mas por que eu tenho medo de conversar com as pessoas? Por que eu tenho medo de me expor? Você já se fez essa pergunta? Tá tudo ligado dentro da sua história. E aí o que acontece? Mesmo você desejando profundamente mudar e realizar aquilo que realmente você quer, você se sente que não consegue avançar. E aí você permanece o quê? Nessa insegurança. Mesmo você entendendo que não é bom pra você, você ainda continua, de repente, dentro de um relacionamento abusivo, com aquele sentimento de dependência, de que se você não estiver naquele relacionamento, você não vai ficar bem. E aí você entra também num movimento de estar sempre se comparando, com medo, com uma baixa autoestima. E isso acontece por quê? Porque falta recursos emocionais necessários para uma mudança. Porque muitas vezes os recursos que você ainda está dentro de você não é dessa mulher hoje que você é, madura, consciente, mas é o quê? Daquela criança, de tudo que já aconteceu com você. Porque a nossa cabeça, nosso corpo, Deus ele fez o consciente e o inconsciente. E muitas vezes nós estamos respondendo ao inconsciente. Isso faz sentido para você? Coloca que tá fazendo sentido, não tá fazendo sentido. O que você tá conseguindo entender sobre a percepção de você mesma? Porque se você não olha para os seus recursos emocionais, como você se sente, vai ficar difícil você compreender a autoestima. Vai ficar difícil você compreender o valor de ter essa autoestima. Olha só, muitas vezes nós falamos sobre autoestima e nós nem percebemos no peso desta palavra. Auto, muito forte, potência, estima, carinho, amor, apreço por você. E a autoestima é o nosso principal recurso para ter o quê? Uma vida próspera e uma vida feliz, que irá fazer você se olhar com respeito, com amor, se valorizando, não pelo que você faz, mas pelo aquilo que você é. A autoestima, ela te liberta das necessidades de agradar. A autoestima, ela te tira da necessidade de agradar. Ela te tira do medo de se posicionar. A autoestima, ela eleva a sua identidade. Isso tá fazendo sentido para você? Deixa eu ver aqui os comentários das meninas. O que você tá pegando aí para você sobre a autoestima? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso outro canal. Que hoje, mulheres, eu estou aqui, ó, conectadas em 3 canais, viu? Deixa eu acompanhar aqui também. Muito bem. E aí, o que acontece quando você descobre a sua autoestima? Você começa a ver os seus valores, você começa a sair de dores, daqueles sentimentos que muitas vezes envolve com uma falta de confiança, com uma falta de segurança. Alguns sentimentos como tristeza, frustração, até mesmo a ansiedade, a depressão, ela vem de um surgimento porque você está desconectada de você mesma. Porque a baixa autoestima, ela é uma desconexão da sua própria identidade, do seu próprio valor. E você também começa a compreender que quando você tem uma autoestima elevada, você começa a fortalecer o seu amor próprio. E isso é de uma extrema importância para que você possa experimentar o que, gente? A boa e perfeita vontade de Deus. Mas para isso, você precisa renovar a sua mente. Fazendo o quê? Como que você pode também renovar a sua mente para que você acesse essa potencialidade, esses recursos de amor e de valor que tem dentro de você?
Como que você pode fazer isso? Através do que? De uma conexão forte com Deus, com a espiritualidade, com aquilo que você acredita. Eliminando pensamentos, desaprendendo padrões que muitas vezes foram construídos a partir daquilo que te ensinaram e te disseram. A partir daquilo que você ouviu. Olha a Débora falando, faz todo sentido para mim. A Ilza falou, a boa e perfeita vontade de Deus. É isso, Isa. Ilza, quando a gente tem uma autoestima elevada, a gente se permite, gente, receber o melhor de Deus. Nós nos permitimos ser merecedora. Porque muitas vezes você está num lugar de não merecedora porque te colocaram aí. Porque olha só, lembra de uma criança? A criança, para ela, tudo ela pode. A gente fala, não faz isso, sai daí, desce daí, não coloca o dedo aí. A criança, ela não quer nem saber, porque ela sabe que ela pode todas as coisas. Mas aí a gente vai trazendo para essa criança, né, que ela não pode isso, que ela não pode aquilo. O que vai acontecendo com ela? Vai trazendo ali um sentimento de incapacidade. Como assim? Eu não posso fazer nada? E isso vai ficando interiorizada dentro dela. E aí ela, o que acontece? Se torna uma mulher insegura. De tanto que ouviu que não conseguia, que não podia fazer e acontecer. Lembrando que você é uma junção de uma história de vida. Você teve a sua adolescência, a sua infância. E tudo que você viveu está dentro de você. Francenilda, seja bem-vinda. Olha o que a Cris falou aqui. O ambiente que vivemos na infância também nos traz um sentido. Desmerecimento, que não podemos estar naquele ambiente. Isso é muito forte, Cris. E é muita verdade. O ambiente, ele realmente, ou ele nos impulsiona, ou ele nos limita. Entende? Então, só que hoje nós crescemos. E aí vem as dores. Quando você começa a sentir o desconforto, é o momento para olhar para isso. E se você está aqui nessa live, e se você vai assistir essa live depois, acredite, você já vai ter um conhecimento que vai te tirar de um lugar de que não sabia. Porque quando você só sabe de algo, não tem como desaprender. Uma vez que você aprendeu, aprendido está. Agora, o que você vai fazer com o que você aprendeu, aí também é uma decisão. E o que é uma autoestima autêntica? O que você pensa sobre quando fala tem que ter autenticidade? Coloca aqui pra mim, o que você percebe? O que é pra você? Não tem certo, não tem errado, tá? Tem a sua percepção das coisas e ela é muito importante quando você expõe ela, certo? Porque quando você expõe, você gera valor, né? Porque é bom ver como você percebe as coisas. Aqui, para nós, a autoestima autêntica é o quê? A Érica falou, ser você mesma. Uau, Érica. É isso. Que mais, meninas? O que vocês estão falando aqui no Meet? O que é autoestima? O que é autoestima para vocês? Coloca aí o que é, não tem certo, não tem errado. É a sua percepção ou é até mesmo aquilo que você já ouviu. Então, trazendo aqui para nós, a autoestima autêntica é uma autoestima verdadeira. Que acontece quando você não precisa mais ficar se comparando com os outros para saber se está ou não dentro de um padrão. Então, mulheradas, isso para mim isso foi libertador, tá? Quando falou de autenticidade, de autoestima verdadeira, é você saber o que você gosta e você assumir isso. Mas o que acontece muitas vezes? Nós estamos em um mundo onde existe a mídia, existem os padrões construídos de beleza, né, de status. E se você não tem essa autoestima autêntica, você vai ficar o quê? Sempre querendo estar em caixinhas que de repente nem te cabe.
Faz sentido isso pra você? Porque quando você entende que você é única, singular, você acaba sendo de verdade. E olha só o que é uma autoestima autêntica. É o quê? É você ter uma identidade fortalecida. É algo que pertence somente a você. Isso é lindo demais. Por quê, gente? Você para de querer ser igual às pessoas. E olha só, você já parou para pensar que Deus, ao criar e desenhar você em cada detalhe, ele ficou pensando em tudo. Como seria o seu cabelo, como seria a sua pele, se você iria ser sanguínea, se você seria melancólica. Ele pensou em cada detalhe. E realmente, quando ele te fez, ele jogou a forma fora. Você já parou para pensar nisso, que você é única e que você é completamente exclusiva? Cada traço, cada detalhe foi especialmente para você. Você já parou para pensar nisso? Coloca aqui, meninas. Se você em algum momento já parou para pensar e olhar e falar, gente, não tem ninguém igual a mim. Ainda que seja sanguínea, ainda que tenha um cabelo enrolado, não vai ser igual a mim. Você já parou para pensar que não tem ninguém igual a você? E que quando você assume essa identidade de ser única, singular, você começa a desfrutar? E aqui eu vou trazer uma história minha para vocês. Eu tive muito problema com identidade, né? Eu vi de um lar disfuncional e eu fui criada em colégio interno. E colégio interno é o quê? Era várias crianças, então tinha aquela disciplina rígida. Então tinha o horário para acordar, o horário para dormir, o horário para sentar na mesa. E eu lembro que na hora da alimentação, ficava todo mundo ao redor da mesa. Enquanto o último não chegasse, ninguém sentava à mesa para poder comer. Então o que ali começou a trazer para mim? Que eu tinha que fazer o mesmo que todo mundo estava fazendo. Que eu não podia ser diferente. E não era porque de repente era algo ruim, mas foi a percepção que eu tive. Porque imagina realmente um colégio interno com várias crianças. Precisa ter a sua disciplina, precisa ter a sua organização. Só que eu, como criança, não percebi como organização. Eu percebi, eu tenho que ser igual todo mundo. Porque se eu for diferente, não vai dar certo. E realmente, às vezes que eu tentei ser eu, porque eu não era igual a todo mundo, eu ficava de castigo, eu apanhava. Entende? E aí, o que eu trouxe de experiência pra mim? Eu tenho que fazer o que todo mundo faz. E eu vim dessa mentalidade, sem identidade, com uma identidade muito fragmentada. E para reforçar isso, quando eu fiz 15 anos e que eu tentei me posicionar, porque eu era uma criança que eu tinha muito medo, como eu apanhava muito e não tinha ninguém para me proteger, eu era aquela criança boazinha que, gente, eu fazia até as coisas erradas, tá? Mas eu jogava tudo para debaixo do sofá. Eu jogava tudo para debaixo do tapete, porque eu não queria apanhar. E aí eu era aquela boazinha. Só que aí eu comecei a crescer. Quando eu fiz 15 anos que eu já comecei a ver que eu poderia enfrentar, falar alguma coisa, o que aconteceu? Eles me expulsaram do colégio interno. Quando eles pediram para me fazer algo que eu não queria fazer, eles me expulsaram. Ali o que aconteceu comigo de novo? Reforçou uma crença de que eu não poderia ser eu. Porque se em algum momento eu fosse eu sempre iria sair prejudicada. E aí isso fragmentou a minha identidade, fragmentou quem eu era. E aí eu fiquei escondida dentro de mim mesma, dentro de bolhas. Você está se identificando com essa história? Você já se viu em algum momento, às vezes querendo falar algo, mas com medo você também joga para debaixo do tapete? Porque eu não era santa não, viu, gente? Uma criança é daquele jeito, né? Criança tem muita energia. E eu tinha muita energia. E eu fazia tudo escondido. Eu jogava tudo para debaixo do tapete. Porque eu sabia que se alguém visse, eu ia apanhar até não querer mais. Então ali eu fui tendo reforçado de que eu não tinha que ser eu.
Você se identifica com isso? Você em algum momento se identifica com isso? E aí, quando que isso mudou? Agora, recentemente, com 40 anos, que eu fui descobrir quem eu sou na minha verdade, através da terapia, do autoconhecimento com Deus na minha vida. Porque quando você começa a refletir sobre a sua identidade com profundidade, nós percebemos como é maravilhoso e apaixonante nós sermos única. E aí quando eu comecei a ter autoconhecimento, mulheres, eu saí de lugares que eu nunca imaginava. A princípio, eu usava muito preto e nada contra preto, tá? Nada contra roupa preta, mas eu achava que eu gostava. Quando eu comecei, gente, a me descobrir, eu descobri que na verdade eu nunca gostei de preto. Era uma forma do quê? Do básico, de ser igual a todo mundo para não ser vista. Porque toda vez que eu era vista em algum momento, eu era lesionada de alguma forma. Ou eu apanhava, ou acontecia abusos. Então eu comecei a usar o preto para ficar igual a todo mundo. Quando eu descobri a minha identidade, a primeira coisa que eu assumi foi que eu amo cor. Eu sou da cor, né? E eu lembro que quando eu comecei a assumir essa minha autenticidade, essa minha autoestima autêntica, eu tive algumas críticas. Algumas pessoas falavam assim, ai Tati, mas isso é brega. Ai Tati, mas isso é isso. E aí eu falava, não, mas eu gosto. Não é sobre ser brega, não é sobre você gostar ou não, é sobre eu me sentir bem. E hoje eu não tenho um problema com isso. E é tão engraçado que quando você assume a sua identidade, até aqueles que te criticavam começam a te presentear. Que as pessoas que começavam a me criticar porque eu gostava de cor toda, né? Elas começaram a me presentear com brincos coloridos, com roupas de cores. Por quê? Elas respeitaram, elas tiveram que respeitar. Porque o que acontece com a nossa sociedade, com o nosso meio? Nós temos que sempre ser igual. Mas aqui eu quero trazer uma clareza para você. Você não é igual a todo mundo. Te colocaram numa caixinha. E acredite, essa caixinha não te cabe mais. Por quê? Porque você cresceu. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Olha aqui que a Shirley falou. Acho que isso ajudou você a crescer e se fortalecer. Exatamente. Rebelde. Acho isso fantástico quando você disse que te expulsaram. É meu sangue rebelde, amando isso. Mas sei que foi triste pra você. Olha, gente, foi mesmo, viu? Porque ainda eles me expulsaram e ainda eles tacaram a dor o dedo na minha ferida. Eu lembro que o dono do colégio falou assim, tu acha que alguém quer você? Sua mãe, você tá aqui jogada faz anos, sua mãe nem te visitar, vem te visitar. Eu acho que o mais doído não foi ele me expulsar, foi as palavras que saíram da boca dele. Que ali já fez o quê? Fortaleceu uma ferida da rejeição que eu tinha dentro de mim, dentro do meu coração. E eu nem sabia disso, tá? Eu fiquei sabendo disso aí, faz 4 anos, com autoconhecimento. Então, mais do que ele fez, foi o que ele falou que pesou pra mim. Então, olha só como que é o peso das palavras das pessoas na sua vida. Entende? Então, é isso. Mas quando você vai descobrindo quem você é, você começa a sair desse lugar internamente. E aí, mulherada, quando eu descobri que eu amo cor, eu gosto de cor, vocês vão me ver de preto, mas não é a minha peça principal. Eu amo cor. Eu sou uma pessoa muito alegre, muito viva. E eu descobri isso há 4 anos, tá? Não faz muito tempo, não. Mas hoje eu tô aqui pra falar pra você. Se eu conseguir sair dessas dores de insegurança, de medo, eu tô aqui pra falar pra você que isso não é só pra mim, é pra você também. E olha aqui, falando agora de autoestima integral, né? Nós falamos da autoestima autêntica, da verdade. Você tem que ser verdadeira, né? Você tem que saber dos seus princípios, daquilo que é importante para você. E agora, vamos falar da autoestima integral. É o quê? É ter amor. Autoestima integral, gente, é ter amor, apreço, reconhecimento, estima em todas as áreas da sua vida. Quando você tem o amor, o apreço, o carinho, a autenticidade em todas as áreas da sua vida, você se torna capaz de nutrir,
de se nutrir completamente, cada uma delas. Ou seja, quando você tem todo esse amor, esse cuidado com você em primeiro lugar, você é aquela que começa a nutrir todas as áreas da sua vida e você começa a transbordar até na sua família. Sabe por quê? Porque se você se sente completamente preenchida por essa autoestima, você vai o quê? Você vai sair de lacunas vazias, você vai sair daquele sentimento de rejeição, de medo, que muitas vezes vem impedindo você viver plenamente aquilo que você foi preparada, você foi escolhida para viver, para desfrutar na sua vida. Só que o que acontece? Sem você se perceber, as distrações começam a acontecer, né? A fala, muitas coisas que nós vamos levando sem perceber que nós estamos levando. E aí o que acontece? Quando você começa a ter o apreço, o amor, o respeito por você, a sua autoestima ela fica equilibrada e fortalecida. E agora, eu quero que você preste bem atenção aqui no que eu vou te falar, que é algo que é muito importante. Olha só, anotem isso, para você não esquecer. Se você não tem amor por você, afeto, apreço por você mesma, facilmente você irá se distrair na busca em outros lugares. Você vai querer buscar fora aquilo que você só vai conseguir encontrar dentro de você. E é exatamente aí que você começa a cair em diversas armadilhas. Quando você não nutre você com este amor, com este apreço, com este autocuidado, com a autocompaixão, você acaba caindo em armadilhas de falta de merecimento, de mente escassa, de relacionamentos abusivos. Tudo começa o quê? Porque nós temos essa necessidade, dessa nutrição. Mas olha só, tu acha que Deus fez você dependente de alguém? Deus fez você para ser dependente dele, porque ele pode todas as coisas. Ele é o Todo-Poderoso. Ele não te fez dependente do outro. Nós temos que estar tão fortalecidos internamente ao ponto dos nossos relacionamentos serem relacionamentos saudáveis. Do outro chegar na sua vida para o quê? Agregar, mas não para preencher. Porque Deus ele não te fez pela metade, ele te fez completa. Mas toda a história que você vem vivendo na sua vida foi trazendo o quê? Agora eu lembrei, beba água, né, Shirley? Vou beber um pouquinho de água. Coloca aqui no chat o que você está entendendo, o que está falando com você. Deia maravilhosa, seja bem-vinda. Thaísa, seja bem-vinda, maravilhosa. E aí, meninas, o que a Shirley falou? Isso é um cara mal mesmo. É um cara mal mesmo e ruim. Ele foi pesado nas palavras dele, viu? Mas graças a Deus, hoje isso só virou o quê? Um degrau para me ter se tornado a mulher que eu sou hoje. Então você vê que mesmo aquilo que acontece de ruim, é possível resignificar, é possível transformar, porque o que falaram para você, que falaram de você, não define você. Mas para parar de definir você, você precisa reconhecer, você precisa conhecer. E aqui, meninas, sem autoestima fortalecida, você começa a buscar desesperadamente por lugares onde possa se sentir o quê? Amada, aceita, reconhecida, pertencente. E é nesse momento que muitas vezes você vai vivendo o rótulo que as pessoas colocam em você. Você é isso, você é aquilo. E aí o que acontece? Você acredita, né? Eu lembro que na minha fase escolar, eu não tive nunca ninguém para sentar e me ensinar. Olha, faça isso. Toda vez que alguém sentava para mim, para tentar me ensinar algo, não era me ensinando, era já exigindo que eu soubesse. Isso gerou um trauma tão forte em mim que até hoje eu quebro essas barreiras.
que dá uma sensação de que eu não tô aprendendo, que dá uma sensação de que eu não tô entendendo. Mas foi o quê? Foi umas fortalezas que foram construídas através de cada vez que alguém sentava perto de mim para me ensinar com uma exigência de que eu tinha que saber. Pensa bem, você era uma criança e você tudo o que precisava era de alguém segurar a sua mão e te ensinar. Olha, faça isso e ter paciência com você. E às vezes você não teve isso. E o que aconteceu? Hoje você acha que você não consegue aprender, que você não tem capacidade, porque foi fragmentada ali naquela fase. Você entende que nada vem do nada? Você tem a sua história. E a sua história, ela explica muita coisa. Mas também dentro da sua história tem muitos recursos para que você mude, para que você transforme a sua história. E olha só, eu quero fazer uma pergunta para você, né? Quando você não tem autoestima elevada, você não tem carinho, você não tem apreço, o que acontece? Isso não fica só em você. Lembra que tudo aquilo que você sabe hoje, os seus pais passaram para você. Até aquilo que eles não souberam, eles passaram também de alguma forma para você. Então, se você não tem esse amor próprio, essa autoestima, esse valor por você, como você acha que fica o cenário na sua casa em relação aos seus filhos? Aos jovens? Em relação ao amor, o afeto, o apreço e a autoestima? Por quê? Tudo isso é aprendido, principalmente com os pais. Então perceba que se você não tem essa autoestima, esse autocuidado, esse autoamor por você, provavelmente você está fazendo o quê? Você está ensinando os seus filhos a também não terem isso por eles. E aí eles não têm isso por eles. O que acontece? Olha o ciclo se repetindo. E o autoconhecimento, o amor próprio, o autocuidado, ele vai muito mais além de você. Ele vai muito mais além daquilo que você vê. É algo que quando você tem, você transborda na sua família. Você transborda na vida do seu esposo, nos seus relacionamentos, na vida dos seus filhos. Porque nós só vamos passar aquilo que nós temos. Então, eu quero te fazer um convite para você. Abandone essa ideia de que só porque você é mãe, você não tem tempo para si. Abandone isso, né? Porque você precisa de tempo para você. Porque você precisa aí estar muito nutrida, fortalecida, para o que você ajude a sua família, ajude seus filhos. Então você percebe que primeiramente é sobre você. Se você realmente quer viver o seu papel com excelência de mãe e abundância, você precisa priorizar esse tempo para você. Pare de usar a falta de tempo como desculpa, porque a gente fica se sabotando, tá? E aqui é um papo real, né? É vida real. E eu muitas vezes também, se eu não percebo, eu também entro nessa sabotagem. Porque quanto menos você cuidar de si, mais as coisas vão piorar. Porque como que você vai oferecer algo se você não está conseguindo oferecer para você mesmo? Olha a Cris falando, verdade. Sim, vai virar. Opa, vou beber água, Shirley. E é isso. Você percebe que tudo começa em você. E depois é através de você. Então, hoje nós falamos aqui da autoestima. Com autenticidade, com verdade. Né? Porque quando você assume a sua identidade. Hoje eu amo cor e é isso. O pessoal pode falar que é brega, que é isso, aquilo. Eu gosto. Eu gosto. Se eu me sentir bem, eu vou chegar assim. Né? Então, porque é a minha pessoa, é sobre mim, como eu me sinto. Não é sobre o que as pessoas estão vendo. E muitas vezes nós estamos dentro de caixinhas através da ótica do olhar dos outros. E lembre-se, cada um tem a sua história e cada um vai ter a sua percepção. E você precisa ter a sua percepção sobre você. Então, eu gostaria que você estivesse aí no seu momento, se você tiver com uma caneta, né, com um papel, escreva o que você tem falado sobre você. De verdade, sem filtro. Seja verdadeira.
Quando você tem que fazer algo, o que você pensa? Ah, eu não vou conseguir? Ah, isso não é pra mim. Nossa, eu tô velha demais, não tenho tempo, tenho um monte de filho. Ei, você tá se sabotando. Porque a mente, ela quer te deixar neste lugar. Mas acredite, você tem uma história para contar a partir de tudo que você viveu. Qual é o legado que você quer deixar para os seus filhos? Porque se a gente vai passar aquilo que nós temos, quando nós exigimos e pedimos para os nossos filhos, olha, coloca limite nas pessoas, não deixa as pessoas fazer isso com você, não deixa as pessoas fazer aquilo com você. Se ele vê você permitindo as pessoas fazer com você, ele vai acabar fazendo, porque ele está aprendendo como tem que ser, como fazer. Então, meninas, autoestima, amor próprio, não é egoísmo, não é algo que você está sendo, que você não pensa no próximo, muito pelo contrário. A partir do momento que você começa a desenvolver um autoconhecimento, você começa a sair de lugares de dores. E quando você começa a ser curada e transformada, você começa a levar isso para dentro dos seus relacionamentos, para dentro da sua família. Então traga para você este olhar da autenticidade, da autoestima com autenticidade, sendo verdadeira. E quando a gente é verdadeira, acredite, você não vai estar em todos os lugares, mas também você vai estar nos lugares certos, aonde as pessoas te respeitam, aonde você é respeitada apenas por ser tudo que você é, sendo quem você é. A nossa maior riqueza é sermos de verdade, sermos quem nós somos. Mas o que acontece? Nós vemos de desconstrução, né? Nós falamos da autoimagem, a forma como você se percebe, a forma como falaram de você. Para mim, aderir o meu cabelo cacheado, eu tinha 35 anos. Eu vim de uma família que até ferro no cabelo passava, gente. Eu também era igualzinha, era Renê, era tudo, era o ferro, era tudo. Eu nem sabia como que o meu cabelo era. Então você vê, porque eu vim fazendo. E eu não queria ficar para trás. Porque na época, né, não tinha todo esse tratamento para cabelo cacheado. E era a forma mais fácil que se encontrava para poder cuidar do cabelo. Era passar o ferro de passar. Tu vê como que é? Então olha só o autoconhecimento que traz. É você assumir quem você é. E quando você assume quem você é, só o seu posicionamento já seleciona quem tem que ficar. A autoestima integral é entender que você é amada, que você é única, cada uma do seu jeitinho, cada uma com a sua conexão, cada uma com a forma de falar, cada uma da forma que faz sentido. Mas só entenda que você é membro de um só corpo e que estamos aqui para contribuir. Por quê? Do jeito que você tem alguém para abençoar, você tem alguém para alcançar. Então viva a sua verdadeira identidade com autenticidade e integralidade em todas as áreas. Tá fazendo sentido isso para você? Isso é super verdade. Elisa, Sol. Então, meninas, nós finalizamos a nossa live de hoje, né? A nossa quarta live. Estamos indo para quinta amanhã. E segunda-feira nós vamos ter a nossa Masterclass, a fórmula da autoestima, como sair da insegurança e voltar a acreditar em você. Nós estamos aqui trilhando caminhos, passando por processo, porque nada acontece do nada, né? Eu não acordei sabendo quem eu era da noite pro dia. E acredite, ainda tenho muita coisa para aprender. Por quê? Eu vivi 40 anos achando que eu tinha que ser de um jeito, que eu era daquele jeito, que tinha que ser daquele jeito. E hoje eu tô descobrindo que eu não preciso, mas eu também tô desconstruindo muitas coisas. Muitas coisas eu já desconstruí. E é por isso que eu estou aqui com você. Mas tem coisas também que eu tô em desconstrução. E nós estamos nessa desconstrução e construção diariamente. Você só não pode desistir do seu processo. Porque aquilo que você aprende não tem como desaprender. E depois que você aprende, a responsabilidade é sua. Do que você vai fazer com o que você aprendeu.
E eu quero parabenizar vocês por estar aqui se permitindo viver esse processo. Só você é capaz de transformar a sua vida. Só você é capaz de mudar a sua história. Tudo que você viveu, ela explica muito o que você é hoje. Mas eu quero dizer algo para você. Não define. Não define. E eu venho deste lugar, né? A minha história é uma história que realmente é a improvável. Sabe aquela que ninguém dava nada? E eu tinha esse sentimento, sabe? De que ninguém me via, ninguém me percebia. Gente, eu sempre me achei que eu era a última da fila. E por me achar que eu era a última da fila, até quando eu tava no primeiro lugar da fila, eu já me colocava no último lugar. Porque isso virou um costume. Olha só, meu nome é Tatiane. Então imagina na escola, sempre era a última de tudo. Então imagina isso na cabeça de uma criança. E até na minha fase adulta, eu era aquela que eu me colocava em último lugar em tudo. Em último lugar. Mas a partir do autoconhecimento, a partir de conhecer, né, os valores que tem dentro de mim e quem eu sou na minha verdadeira identidade, tudo tem mudado. E eu tô aqui para dizer para você que é possível você sair do relacionamento abusivo, é possível você sair da insegurança, é possível você sair do sentimento de não merecimento, da mente escassa, né? Ai, eu não quero, não, eu não, você entra na loja e você nem olha o que você quer, você olha o preço. Porque você não acha que você merece algo bom. Né? Porque é o que? A gente vem de uma mente escassa. E eu me incluo neste lugar também, porque durante muito tempo eu fui assim. Né? A gente acostuma. Mas eu quero dizer pra você que a partir do momento que você vai tendo autoconhecimento, você vai se desenvolvendo e você vai florescendo. Deixa eu ver o que vocês... Gratidão pela entrega, Tati. A Elisa falou, você fala, Elisa. É Elizabeth. Ah, é uma forma carinhosa de te chamar, sabia, Elisa? A Shirley falou. A Elisa, ela é um docinho, mora no meu coração. Eu sou dessas. A moda vai para um lado e eu vou para o outro. Eu crio minha própria moda e ando do jeito que eu gosto. Ai, gente, isso é libertador, tá? E assim, não tem uma fórmula, né? Não tem aquela questão de um padrão. Ai, gente, quem inventou o padrão? Né? Quem inventou o padrão? Fala a verdade, né? O padrão é aquilo que você se sente bem. Porque às vezes aquilo que é rosa pra mim, pra você é roxo. Você entende? Então, quando você começa a perceber, faz que nem a Elisa. Começa realmente, ela, não quero saber da mamada. Né? Eu tô com a multidão, mas eu não faço parte dessa multidão. Então é isso que eu quis trazer pra você nessa live, nesta noite. Que você acesse a sua autoestima, os seus valores internos, de forma autêntica e de forma integral. Um beijo no coração. E amanhã estaremos juntas novamente às 20 horas. Eu vou só dar uma lida aqui no que as meninas falaram no Meet. Que as meninas interajam bem aqui. A Ednilza falou, quantas verdades. Live maravilhosa. Muito aprendizado. Obrigada, Tati. É sempre um prazer poder transbordar aquilo que tem transformado na minha vida, na vida de vocês. Um beijo e até amanhã às 20 horas. Tchau, tchau.